Boa noite a todos e a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. É muito bom ver tanta gente conhecida, tantos amigos, companheiros de jornada, para esse evento tão especial aqui com a Wanda. Ela traz um tema importante para nossa época, uma reflexão muito pertinente, que também é isso que a Faculdade Rudolf Steiner tem proporcionado nesses eventos semanais, esses webinários semanais que temos feito, justamente trazendo assuntos relativos à educação, que possam proporcionar um diálogo, uma troca e um enriquecimento de assuntos que podem nos alimentar nessa época que nós estamos vivendo. Então, a gente agradece muito a presença de todos vocês, mas principalmente da Wanda, a Wandelisa, grande mestra, professora, formadora, amiga, colega de jornada, de trabalho, que hoje nos traz o tema qual é o espaço da criança no cotidiano pós-moderno. Então, eu vou passar a palavra a ela. Peço que todos desliguem, fechem os seus microfones para que o ambiente fique mais tranquilo para ela se colocar. E depois nós teremos também uma parte de perguntas, sintam-se à vontade para colocar perguntas no chat, que depois eu falo para ela, passo para ela as perguntas. Hoje eu sou a Cicerone dela, com muito prazer, e desejo um bom encontro para todos nós. Wanda, a palavra é com você. Bom evento para nós. Boa noite, então, todos de novo. Boa noite todos vocês que vieram aqui nessa noite. Eu vou começar com o Manuel de Barros, porque eu também vou terminar com ele, para dar uma abençoada na gente nessa noite. Eu gosto muito dele. Tudo que ele traz tem esse encanto da infância, né? Muito preciosa. E eu acho bonito porque ele é um cavador de infância, assim que ele se fala. Vou ler para vocês. Sou hoje um caçador de achadouros da infância. Vou meio, dementado e inchado as costas, cavar no meu quintal vestígios dos meninos que fomos. Vou ler de novo. Sou hoje um caçador de achadouros da infância. Vou meio, dementado e inchado as costas, cavar no meu quintal vestígios dos meninos que fomos. Manuel de Barros. E aí, esse tema, na verdade, começou para mim em 2014, quando me caiu às mãos uma tese de mestrado de uma pessoa aí, ó, lá de Uberlândia, viu, Jonas? Uma pessoa da Universidade Federal de Uberlândia, que escreveu uma tese de mestrado chamada Espaço, Tempo e Infância, Problematização do Artefato Midiático Barbie. Eu achei muito interessante esse tema, comecei a ler, e assim, a gente fala, né, na Escola Waldorf do que são os brinquedos de plástico, do que é o universo, né, do que seria a criança para os sentidos, para o crescimento saudável da criança. A gente fala muito sobre a imagem do que é a Barbie, foi muito interessante ter às mãos alguém que pesquisou isso, sem ter o conhecimento da pedagogia Waldorf, mas buscando encontrar o que é a infância. E aí foi um caminho que eu fui percorrendo. Depois a Melanie vai colocar no chat, eu falei para ela, olha, Melanie, eu vou copiar um pouquinho das dissertações, dos trabalhos, dos livros que eu venho lendo desde então, né? Então, eu sou jardineira, estou jardineira há 12 anos, e antes disso eu fui professora de classe, né? E me ponho muito a me movimentar para entender nesse nosso cotidiano, nessa criança de hoje, como é que ela se expressa na sua essência e o que são essas camadas que a cultura vai formando. Para mim sempre foi interessante tentar discernir, porque as pessoas falam, a criança de hoje é diferente. A Noêmia está aí, os filhos dela foram meus alunos há quantos anos, Noêmia? Acho que 20 anos os filhos da Noêmia foram minha primeira Ian turma. está com 34. Ai, meu Deus, gente, é assim que a gente se entrega. Então, o Ian
e a Júlia terminaram o 8º ano. A Júlia foi minha aluna do 1º ao 8º e o Ian foi do 6º, né, Noemi? Ao 8º. E, então, assim, Isso. essas crianças lá, essa primeira turma que eu levei do 1º ao 8º, antes disso eu fui jardineira lá em Fortaleza. E aí depois, assim, o que essa criança mudou nesse tempo, né? E o que é a criança e o que é o tempo? Para mim, assim, é muito importante a gente tentar entender o que é esse fenômeno cultural e o que é esse fenômeno social da criança. Então, parti, depois a Melanie coloca no chat esses textos que eu li. E em 2017, a minha irmã Sara, ela trabalhava num grande parque em Fortaleza, num parque aquático bem famoso, e ela me convidou para em São Paulo, um evento, que ela falou, eu acho que você vai se interessar por esse evento. É um evento que tem como tema central a criança. E aí eu já conversava com ela, na época ela não era mãe, mas a gente conversava bastante sobre a infância, a saúde, e minha família tinha muitas perguntas acerca de como a gente criava os nossos filhos, e eu fui, Carla Neves, hoje eu trouxe o meu crachá do evento, então eu participei de um evento. Muito bom, lembro de você contando. Hã? Fala de novo. Eu lembro de você contando, foi muito impactante. Muito impactante, porque eu já estava lendo sobre isso, pós-moderno e a infância, e eu participei de 2 dias de um encontro muitíssimo interessante de treinamento de pessoas, de vendedores, de representantes de grandes cadeias de comércio sobre a infância. Aquilo me impactou de um jeito, porque eu já estava sensibilizada pelas crianças que eu tinha naquele momento e pelas leituras que eu estava fazendo. Então, era muito interessante. E, Melanie, eu tinha vontade, às vezes, de pedir os slides do curso lá que eu estava fazendo, desse grande evento, muito grande, assim, naquele centro de convenções em São Paulo. E eu tinha vontade de pedir os slides para usar na formação de professores Waldorf, porque era tão bom o conhecimento científico que esses pequenos cursos traziam nesse evento. Era tão consolidado na ciência atual, uma observação tão acurada da infância, que aquilo me impactou muito, muito, mas muito fortemente. Então, por exemplo, eu fui fazer um curso de quem é o seu cliente. Aí tinha embaixo, a criança. Então, aprenda a atender o seu cliente principal, que é a criança. Então, por exemplo, gente, aí em alguns seminários eu já fiz esse experimento, eu quero que vocês usem suas mãos e vocês apontem assim, certo? Assim, usa assim, aponta. E o que que vocês sentem quando vocês veem esses dedos, mesmo aí nas telas, apontados para vocês? O que que vocês sentem quando você vê um dedo assim apontado para você? O que que você sente? Desconforto. Oi? Desconforto. Desconforto, pois é. O Vontade que de mais? morder. Fala de novo, Carla. Vontade de morder. Vontade de morder é uma boa reação. Carla Neves, deve ter sido a matemática que provocou isso nela. Mas esse curso dizia isso. Então, para uma criança, o curso indicava que o melhor gesto era esse. Agora, apontem com toda a sua mão assim, na mesma tela, só que agora assim. Vamos abrindo assim essa mão, delicadamente. Tá? Assim, do coração. Ele dizia assim, abram e recebam a criança com a mão aberta. E ofereçam os nossos produtos, não apontando assim, mas encaminhe a criança até a prateleira do produto. Isso me impactou por demais. E aí, a tarde inteira foi esse curso. Que gestos, que voz, que expressão, como é que você... Que cheiros, como é que você chega perto de uma criança... E tudo voltado para a venda dos produtos daquele simpósio lá, daquele encontro. Isso para mim foi bastante impactante. Que roupas, que cores você usa. Depois eu fui fazer um outro sobre a estética e as cores. E aí um deles era como arrumar uma prateleira com os determinados produtos. E eles usaram como uma das ciências o círculo das cores que a gente tão bem conhece do Goethe. O círculo, as cores claras, as escuras. Então, como que você pode pegar as caixas e
enfileirá-las de tal forma que os olhos eles consigam harmonicamente, porque era um estudo sobre as lojas de brinquedo deveriam ser agradáveis aos sentidos e não só ficar estimulando os sentidos, mas que recepcionasse essa criança que é o centro do trabalho. Então, isso são coisas que eu ouvi foram 2 dias intensos e que eu ficava cada vez mais impressionada com a ciência, com o conhecimento, com a observação que essa indústria fazia das crianças, né? Então, isso é um pouco dessa introdução da onde veio. E aí, quando surgiu a oportunidade, eu falei, eu quero falar sobre isso porque eu já li muito e eu acho interessante assim compartilhar um pouco sobre isso. Aí eu vou pedir, Melanie, agora eu posso compartilhar a minha... Beleza? Olha, gente, já sei fazer isso. Ó, vocês estão vendo? Chegou aí? Chegou, Wanda, tá tudo certo. Beleza. Então, quando eu estava pensando na imagem, me veio essa imagem dessa criança na bolha. A Madara muito prontamente achou o que eu queria. Eu contei para ela, para uma imagem que movesse todas essas sensações que me vieram nessa pesquisa. E quem é essa criança, né? Qual é o espaço que ela tem no nosso cotidiano? Qual é o espaço que a criança hoje tem? E aí me levou a várias perguntas, né? Mas o que é isso? Essa infância, e aí nessas dissertações, nesses livros que eu fui lendo, falava muito sobre as infâncias e o que é essa pós-modernidade, que conceito é esse, como essa infância se modifica, de como a infância foi inventada em um determinado momento da história. E aí a minha pergunta era, mas como é que essa infância sobrevive hoje nessas tempestades tecnológicas? E aí eu encontrei 2 palavras, que é na liquidez atópica, que é sem espaço, e anacrônica, que é a ausência de tempo. Que essa foi uma característica que eu encontrei em vários trabalhos sobre o que é a vida pós-moderna. Isso foi bem interessante. E nós estudamos muito isso, né? O espaço, esse ambiente, que material. E a gente estuda muito sobre o tempo, como o professor Valdo, como professor de educação infantil, a importância do espaço e do tempo para essa chegada desse ser, né, na infância, nos portais da infância, para esse ser chegar de forma plena. E aí, nesses conceitos da pós-modernidade, eu encontrei espaço e tempo com essa visão de liquidez, que é bem do Bauman, né? Que ele traz muito claramente essa crônica. Eu acho muito bonito os livros dele, porque traz uma crônica da vida pós-moderna. E aí a invisibilidade despercebida das infâncias das periferias. Ao mesmo tempo, essa tecnologia, essa liquidez, essa né? Como é que é isso? Será que todas as infâncias vivem isso? Todas as crianças? Como é que é isso? Realmente é um conceito que a gente pode olhar e achar que é assim a nossa cultura, dessa forma? Então, eram 2 questões também que eu carreguei comigo. E aí vi, né, entrando um pouquinho mais, dessa educação pós-moderna, que está construindo uma nova cultura infantil que pode trazer uma ideia falsa de felicidade através do consumo e da mídia. Isso foi um pensamento que eu achei nesses vários autores. E essa minha pergunta, será que é mesmo verdadeiro esse caráter democrático da cultura infantil, criada por essa pós-modernidade? E aí, claro que eu tive que olhar um pouco o que era isso, o mundo moderno, e o que é esse mundo pós-moderno, né? O que aconteceu? Como é que a gente pode caracterizar? Que mudanças foram essas que a gente pode, então, tatear? Como eu coloquei lá para a Madara, assim, é meio que eu fiquei caçando esses vestígios, né? Mas da onde que veio? Como é que chegou nesse ponto? Eu vou trazer um pouquinho umas características assim dessa modernidade, sempre voltado para essa compreensão da infância. E aí eu vou mostrar agora uma imagem que eu queria que vocês podem anotar no chat assim, o que é que vem na alma de vocês dessa primeira imagem. Qual é a sensação que vocês têm? Vocês podem anotar. Eu vou passar. Eu não quero grandes pensamentos reflexivos, eu só quero assim, qual é a primeira impressão que chega.
E essa imagem, o que é que chega para vocês? E essa imagem? Né? Eu vou sair aqui um instantinho que eu quero ver o que foi que vocês anotaram. Tristeza, trabalho infantil, tristeza, infância roubada, escravidão, trabalho, não tem brincadeira, né? É bem impressionante, né? E eu encontrei várias fotos, eu escolhi essas assim que essas me tocaram bastante assim. Solidão, isso também. Isso foi bem pequenos adultos tristes. Isso também me deu essa sensação bem forte desses pequenos adultos tristes. Eu vou voltar para a minha apresentação. Opa! Eu não estou conseguindo voltar, Melanie. Descompartilha. Acho que não é isso? Descompartilha e faz de novo. Ok. Deixa eu ver aqui. Ok. E? Você está compartilhando. Eu estou tentando descompartilhar, mas está... Bem em cima deve ter escrito Descombim vermelhinho. Põe o cursor bem lá em cima. Só aparece o verde, você acredita? Só aparece o verde. Agora você consegui. Beleza. E agora então, eu vou compartilhar novamente. Isso. Foi, Wanda. Isso. Vamos lá seguir. Então, aí, claro que eu voltei para o Rousseau, né? Nessa pesquisa, que é um autor que traz um pensamento muito interessante lá, né? Como é que essa infância, lá no século XVIII, como é que ele começa a falar desse maior tratado educacional, e aí é muito bonito quando ele fala: a natureza quer que as crianças sejam crianças antes de serem homens. A infância tem maneiras de ver, de pensar, de se sentir, que lhes são próprias. Nada é menos sensato do que querer substituir essas maneiras pelas nossas. E, para mim, seria a mesma coisa exigir que uma criança tivesse 5 pés de altura e que tivesse juízo aos 10 anos. Foi bem bonito de achar. Depois eu encontrei também o Froebel, né, que ele fala assim, olha, a educação ativa, a que ordena e prescreve, não tem, em todo caso, mais do que um destes 2 sentidos. Ou sugerir pensamentos claros e vivos, a ideia verdadeira, fundada em si mesma, ou bem oferecer algo que sirva de exemplo e modelo. Porém, o eterno intervém onde existe um pensamento vivo e fundado em si mesmo, de onde se prescreve o que é em si mesmo verdadeiro. Portanto, ao contentar-se com o aspecto passivo da educação, com a educação que se limita a adaptar-se a seguir, o pensamento vivo, eterno, divino, pressupõe e exige, por sua própria natureza, a determinação e espontânea atividade desse ser. O homem criado para a liberdade e para a imitação de Deus. Esse livro é lindo, a Educação do Homem. É muito bonito e ele vem falando sobre isso, né? A diferença da criança, o que é esse homem, bem bonito. E aí, o Rudolf Steiner, ele coloca, muito bonito nesse livro, Pedagogia, Arte e Moral, não devemos educar uma criança apenas para o período em que ela está na nossa frente, o que devemos formar nela deve perdurar por toda a vida. E todos os períodos da vida humana, até a morte, têm uma relação peculiar. Então, é muito interessante ver esses autores, né, tateando essa criança como ser diferente de um adulto. O Steiner traz essa amplidão agora, essa criança, essa educação que ela recebe e por toda a vida, com essa visão antroposófica, né, desse desenvolvimento humano. E aí eu fui ver, assim, cheguei até a tal da nova escola, e aí o Rousseau, o Pestalozzi, o Froebel, aí o grande nome do movimento da América, o John Dewey, e aí vai. Gente, sou péssima para ler esses nomes, tá bom? Então,
Vou passar delicadamente. No Brasil também, o Rui Barbosa, no século XX, a divulgação do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Podemos mencionar também o Lourenço Filho e o Anísio Teixeira, e aí traz essa ideia da educação para todas as crianças, né? Traz também esse impulso de socializar, de trazer a educação para todos, para todas as crianças. O conceito essencial do movimento aparece, especialmente Dewey. Para ele, as escolas deviam deixar de ser meros locais de transmissão de conhecimento e tornar-se pequenas comunidades. E é tão bonito quando a gente começa a ler sobre isso, né, que fala da sensibilidade, da afetividade. O pensamento dessa idade moderna era livrar a criança da adultização. E é muito interessante observar quantos médicos também falaram da infância, né? Montessori, como é bonito assim também essa compreensão, né, dessa criança, dessas qualidades de desenvolvimento diferentes. Depois tem toda essa fortificação, o nascimento da psicologia, essa compreensão desses detalhes, para diferenciar, era um forte movimento de diferenciar a criança do adulto, de como isso era importante para esse adulto que ela seria. E aí a gente chega na pós-modernidade. Vou passar umas imagens também que eu encontrei assim, em biblioteca dessas virtuais. Olha essa imagem. Quando eu coloquei a criança e o mundo pós-moderno. Olha essa primeira imagem. Olha essa. Também eu queria que vocês anotassem palavras. Olha essa imagem. Vou voltar. Essa. Essa. Bom. Vou descompartilhar, vai dar aquele problema de novo. E aí? O que é que vem? Pequenos adultos tristes, foi do outro. Tristeza em cada imagem, assim como abandono, chocante. Invasão na alma e desenvolvimento. O que mais que vem dessas últimas 3 imagens? Em Carla Neves, o que é que mais vem? Dormindo acordado. Manipulação, magia negra, desespero, invasão. O que mais que vem quando a gente vê aquelas palavras? Isso, e aí, gente, também é aquilo, foi um filtro que eu fiz, porque eu não queria trazer marcas, mas é excessos, desigualdade social. É impressionante, você põe criança e pós-modernidade, vem marcas, vem abuso, roubo da infância, excessos. O que importa é o que eu tenho, superficialidade, vazio. É muito... eu posso dizer que é tão chocante quanto as primeiras, não é? É tão chocante quanto as primeiras imagens. Uma urgência de ressignificar e compreensão do que é saúde. Sim, muito urgente. E da gente entender assim, o que é então essa criança, né? Voltando à minha investigação, e o que é essa criança? Porque passos foram dados na compreensão do fenômeno. Por que esses passos, eles foram abandonados? Eu tinha essa pergunta. Se compreendeu na Idade Moderna, na infância, certo, gente? Se trouxe propostas de educação. A gente tem várias propostas que levam em consideração a sensibilidade, a afetividade, o aprendizado das múltiplas inteligências, né? Várias muito importantes assim passos foram dados para... Agora, o que aconteceu? Que parece que a gente deu um passo para trás, né? O que aconteceu? Da onde foi? Vou voltar para a minha... Olha, consegui. Olha só. Olha esses olhos. Quem nunca viu uma criança olhando para um tablet? Quem nunca viu uma criança olhando para um celular com esses olhos? Olha esses olhos. Olha essa expressão. Olha tudo isso que é redondo, essa cabeça, toda essa forma. E olha o que acontece com essa expressão. Isso, eu fiquei dias com essa imagem dentro de mim, assim, né? O que acontece com esse ser que vem ao encontro da Terra e se depara com esse tipo de força? É muito interessante, eu comecei a ler, eu destaco esse autor, né? Falar infância escolar, veio a dar em uma infância minuciosamente pedagogizada,
em seus corações e mentes pelas disciplinas educativas, de modo que todo o seu comportamento passa a ser codificado em conceitos de normalidade, através de métodos de normalização cada vez mais exatos e criteriosos. Isso ele dá um alerta assim, então, no pós-moderno, passou a Segunda Guerra, é interessante que surgiram movimentos de resgate dessa infância, mas logo isso começa a ter o que é isso da pedagogização tão grande, esses critérios exatos cada vez, né, vai começar a passar, e aí eu encontro essa entrevista do Bauman no jornal espanhol La Vanguardia, que ele fala, não se pode escapar do consumo, faz parte do seu metabolismo. Agora a gente já está mais próximo, né, na época. O problema não é consumir, é o desejo insaciável de continuar consumindo. Desde o Paleolítico, os humanos perseguem a felicidade, mas os desejos são infinitos. As relações humanas são sequestradas por essa mania de apropriar-se do máximo possível de coisas. A modernidade líquida em que vivemos traz consigo a misteriosa fragilidade dos laços humanos, um amor líquido. A segurança inspirada por essa condição estimula desejos conflitantes de estreitar esses laços e, ao mesmo tempo, mantê-los frouxos. Isso está lá em Modernidade Líquida, sobre a fragilidade dos laços humanos, ainda investigando essa criança, né? Dentro disso, o que é uma criança quando ela nasce? É tão quando na modernidade, quando se pensava na criança, a gente tem o Bauman, por exemplo, que vê a importância do laço, e ele está lá pesquisando os animais, o Bowlby, desculpa, pesquisando os animais que nascem, que precisam de um laço, de um elo, e como eles sobrevivem mais aqueles que são, né, que são carregados por um mais velho, e depois isso é transferido numa compreensão para o ser humano, de como a criança precisa ter um laço. Aí tem toda essa ciência do vínculo, isso tudo ainda foi descoberto lá na modernidade. Aí chega a vida pós-moderna e traz essa condição. Então, como é que vive essa criança? Que espaço ela tem na sociedade hoje, que nessa visão aí, dessa crônica que eu falo que o Bauman faz muito bem, uma leitura de toda a nossa condição, que ao mesmo tempo tem esse desejo conflitante de estreitar e manter os laços frouxos. Como fica a criança? Qual é o espaço que ela tem? Né? Outra imagem que eu achei bastante foi da criança da nossa cultura, e aí vem esse pensamento. Lá na modernidade, a ideia era dizer, né, tirar a criança do impulso do adulto. E aí agora, de novo, as crianças são levadas a serem pequenos adultos, estimuladas a serem pequenos adultos. As crianças de hoje nascem dentro de uma cultura consumista e crescem modelando-se segundo os seus padrões e suas normas. Costa também, isso aqui é muito bom, esse livro Educação na Cultura da Mídia e do Consumo, que é muito interessante a gente observar, né, como é que esse conceito criança começa agora a chegar nesse conceito cliente, né? Que cliente é esse? E aí eu achei esse cartoon. Qual é o espaço da criança na vida pós-moderna? Onde é que ela cabe dentro dessa nossa complexidade? E agora com a pandemia, né? Como é que as crianças ficaram em casa? Eu vi matérias assim de como processos como desfraudar, de como estava difícil, como era difícil para a família não ter a parceria da escola para processos naturais, como desfraude, como tirar a chupeta, como estava ficando bem difícil para as famílias, como elas tiveram que se redescobrir, como a Carla Neves até me mandou aqui, como é que elas tiveram isso mesmo, como é que elas tiveram que se reinventar, né? Isso mesmo, no Estadão, uma matéria sobre esse fenômeno. E aí, gente, continuando, pesquisando, que criança é essa? Então, isso é democrático? É isso mesmo? Como é que está essa criança desse mundo? Então, tá lá, tem a tecnologia, essa criança está sendo roubada das experiências corpóreas por toda essa tecnologia, é assim mesmo? E como é que andam,
né? Vamos ver essas infâncias, essas crianças no mundo. E aí, esse daqui é um relatório de 2019, porque o de 2020 não está pronto, mas de 2019 tem esse relatório da Unicef muito interessante, que começa a analisar todas essas mudanças. O relatório começa falando sobre isso, de como mudou, de como a vida mudou, as famílias mudaram, né? As pessoas deixaram os campos e foram para as cidades, os papéis mudaram, as mulheres ingressaram no trabalho, e aí equilibrar essas responsabilidades profissionais com o papel de cuidados da família. E aí tem toda essa questão também climática, a perda da biodiversidade, os danos ambientais. Eles fazem um levantamento bem interessante de como é que ficam essas crianças que vivem nesse ambiente, né, onde tem uma perda da biodiversidade, danos tão difíceis de serem controlados, né? E aí também chega na questão da nutrição, que aí nesse relatório achei tão interessante porque modifica o conceito de nutrição, né? Por exemplo, também ele fala de que as comunidades deixaram a sua alimentação tradicional e passaram a consumir uma alimentação pelo consumo, consumir alimentação pela compra, né? Por esse poder aquisitivo, essa alimentação que vem envolvida na marca, no tipo, na propaganda, e como isso mudou esse perfil, que antes, o conceito da má educação antes era inseparavelmente ligado às imagens da fome, hoje é outra coisa que entra também, a fome continua, né, das populações mais pobres, mas agora tem uma tripla carga de má nutrição, né, que é essa desnutrição da falta tanto do ambiente que propicia isso, como a perda da alimentação tradicional e o agravamento da pobreza e também essa nutrição junto com a obesidade infantil. É muito interessante ler sobre isso e descobrir onde está essa criança, né? Simbolicamente, socialmente, como é que essa criança ela está? Muitos autores falam assim, a criança é um conceito que muda a cada sociedade. E a minha pergunta mas tá bom, os conceitos sociais, até falam dessa pedagogia cultural ao lado da pedagogia escolar, que tem conceitos que se modificam de acordo com a estrutura dessa sociedade, mas e a criança fenômeno? Quais são as necessidades desse ser? E aí eu cheguei, claro, na criança e na cidade. Qual é então o espaço da criança na cidade? Achei essa foto impressionante, né? Qual é o espaço da criança? E aí eu vi esse Aldo Van, é um holandês, Van Eyck, sei lá como é que fala o nome desse rapaz, esse moço, mas é muito interessante o trabalho dele, que ele observa isso, assim, né? Que desde a Segunda Guerra Mundial as cidades elas foram perdendo os ambientes próprios para a infância. As cidades não são pensadas, faz parte até de uma estética de desenvolvimento não pensar na existência da criança, desde a organização do trânsito até as estruturas dos quarteirões, assim, não foi pensado que existem crianças em cidades. Ele fala, uma cidade que negligencia a presença da criança é um lugar pobre. Seu movimento será incompleto e opressivo. A criança não pode redescobrir a cidade, a não ser que a cidade redescubra a infância, a criança. Ufa! Então, depois de ler sobre isso, esse da Unicef vale a pena a gente ler assim, com muito cuidado e com muita atenção, a gente não perder de vista de que criança a gente está falando, né? Ele engloba tanto essa criança que tem um poder aquisitivo alto, quanto a criança que pode comer 3, que não é tão alto, né? Porque hoje a gente sabe que as riquezas do mundo estão numa porcentagem mínima, 1%. É muito interessante a gente observar como é que isso aconteceu, né? Como é que isso foi chamado também a pós-modernidade. Eu já vi autores falando que é como se fosse o declínio do capitalismo que a gente vive hoje. Aí eu não vou entrar nisso, que aí são os textos mais políticos. Mas aí eu voltei lá para o Cândido Portinari, nessa busca da infância, dessa criança que vive.
envolta nessas camadas sociais, o que os pintores veem dessa essência? O que os poetas veem dessa essência? Achei esse também de um brasileiro, Edésio Esteves, que é Brincadeira de Criança, uma pintura de 1972, muito interessante as brincadeiras dessa comunidade, né? Como é que as crianças se organizam? A Renata Meirelles fala, as crianças elas brincam nas frestas, nas brechas da cidade a infância resiste. Acho lindo quando a Renata fala isso, ela pesquisa o brincar infantil nos grandes centros urbanos, também nas cidades pequenas, nas diversas comunidades. É tão bonito ela dizer assim, como a infância resiste, essa chama humana fundamental, como ela resiste a esses ataques sociais, né? Essa ignorância de ser ignorado, né? Criança adultizada e virada agora um cliente, ela é ignorada nas suas características mais profundas, e aí começa também a ter uma confusão de conceitos sobre a própria infância, né? Essa criança começa, então, a ser tão desprezada na sua diferença, essa diferença começa a servir tanto para o consumo, que começa a ter uma pasteurização, e aí é vendido uma imagem completamente perdida, desnutrida do que é esse porto da infância. Aí se fala hoje em dia, mas tem uma romantização da imagem da infância, porque as crianças hoje sabem mais do que os adultos que tiveram outra infância sabiam. Mas isso é a criança? Ou são essas camadas, essas crostas sociais que foram cobrindo essa humanidade que essa criança carrega, né? Que nós, seres humanos, carregamos nos primeiros anos da nossa vida? Esse é o Wagner Aniceto, que é de 1950, Crianças Brincando, né? Nesse espaço, bicho, essa bola. Nisso eu voltei a ler A Bola e a Boneca, da Luísa Lameirão e da Sandra Schmidt, que é um livro lindo, assim, que retorna, e aí que eu retorna essa imagem primordial do brinquedo, né? Essa imagem primordial desse todo. Retorna, e sempre eu tentei combater em mim, para não dizer, mas por que, professora Waldorf lida com essa criança que não existe e protege a criança? Eu tentei criar em mim esse espaço de entender, assim, tá bom, qual é a proposta de infância, então, que esses estudiosos carregam? O que é que mudou de fato? Eu tentei trabalhar com muita disciplina esse conceito, né? E no fundo, eu perguntava cada vez mais, mas o que de fato existe da criança e não da crosta? E aí eu cheguei no Manuel de Barros, falei que eu ia começar com ele e eu ia terminar essa explanação com ele. O rio que fazia uma volta atrás da nossa casa era a imagem de um vidro mole. Passou um homem e disse, essa volta que o rio faz se chama enseada. Não era mais a imagem de uma cobra de vidro que fazia uma volta atrás da casa. Era uma enseada. Acho que o nome empobreceu a imagem. Manuel de Barros, poesia completa. Eu vou ler de novo, assim, né? Diante de tudo isso que eu falei para vocês, a minha grande pergunta é: essa criança pós-moderna que resiste a tantas, né, eu estou chamando de crostas sociais, onde é que ela está? Como que a gente pode, de fato, enxergar essa criança pós-moderna nas suas necessidades humanas fundamentais? Eu vou ler de novo, porque eu acho que esse poema tem, no fim dele, assim, né, na essência dele, essa esperança. O rio que fazia uma volta atrás da nossa casa era a imagem de um vidro mole. Passou um homem e disse, essa volta que o rio faz se chama enseada. Não era mais a imagem de uma cobra de vidro que fazia uma volta atrás da casa. Era uma enseada. Acho que o nome empobreceu a imagem.
Agora, eu não queria deixar vocês tristes com isso, mas reflexivos. Vamos brincar? Hein, Tânia? Todo mundo vai arranjar por aí uma folha de papel. A gente só vai precisar, na verdade, assim, de uma tira. É assim que a gente anunciará. Uma tira de papel de mais ou menos 6, né? Aqui tem 6 centímetros. Por favor, todo mundo, papel. Não é possível. Pode ser de revista. Eu quero uma tira assim, ó. De 6 centímetros, mais ou menos. Vamos brincar. Ei, Jonas, né? Senão a gente fica só cabeção. Vamos brincar. Pegou o papel? Cortou? Assim. Vou cantar, hein? Lá no Ceará a gente brinca de remã, remã. Remã, remã. Tem até a musiquinha. Remã, remã, quem aqui trouxe primeiro? Remã, remã, uma folha de papel. Remã, remã, vamos cortar 6 centímetros dessa folha de papel. Uma tira de folha, Carla Neves. Certo? Remã, remã, quem pegar uma tira de papel e dobrar no meio. A gente vai dobrar. Eu precisava de uma tesoura também. Se vocês arrumassem uma tesoura, ia ser muito bom. A gente corta assim. Perguntaram para mim, hein, João? Do tema, o que eu falei? Ó, eu vou ensinar a fazer um negócio. Tem que ir para aprender. Dobra no meio. Dobrou no meio. Certo? Deixa eu pegar aqui o que eu estou esperta. Então, o primeiro é dobrar no meio. No meio. O segundo, vocês vão marcar, ó, uns 3 dedos aqui. Aí, deixa assim o espaço de um dedo e marca aqui e marca aqui. Deu? Ó, 3 dedos, aí o espaço de um dedo, marca aqui e marca aqui. A gente tem que ser mais ou menos, ó, quando a gente dobra, essa marcação é a metade disso aqui. Tá vendo? Vamos lá, Jonas. Para de pensar. Stop pensamento. Isso. Ó. Peito. Aí, qual é a próxima que a gente vai fazer? A gente vai cortar aqui, ó. E cortar aqui. Certo? A gente vai cortar onde a gente marcou. Jonas, isso é brinquedo de menino lá de Minas. Aí de Minas, ó. Certo? Agora a gente vai dobrar. A gente vai pegar isso aqui. Aí dobra para um lado, sabe essas duas perninhas? Uma dobra para um lado e a outra para o outro. Ficou assim, certo? Viu, Cláudia? Isso é de Minas, é um brinquedo daí. Aí, essa outra que a gente cortou aqui, a gente vai dobrar também para dentro. Ó. Dobra de um lado, dobra para o meio e para o outro. Assim. Dobra. A gente não deu um picote aqui, outro aqui? Agora dobra. Certo? Mostra de novo, Wanda, esse picote aí que vai para que lado? Mostro. Ó, lembra que a gente cortou aqui e aqui? A gente marcou? Deixa eu pegar o meu que é marcado, porque eu tô, olha, aprendi tudo. Ó, a gente não marcou aqui e aqui, ó. Essa marquinha aqui, a gente vai dar um picotezinho, vai cortar e vai dobrar para dentro, olha, ó. Dobrar para dentro. Fica assim. Certo?
certo? Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um outro, conta aqui mais um dedo e dá mais um picote na metade daqui. E dobra de novo. Aí vai ficar durinho. Ó, fica assim, ó, Melanie. Certo? Deu? Olha, tava assim, né, ó. A gente dobrou assim, lembra? A gente dobrou no primeiro picote. Aí a gente pega, faz um segundo picote aqui, ó. Aqui, ó. Mede um dedo e faz um segundo picote. Esse segundo picote a gente dobra igualzinho o primeiro, para ficar bem durinho assim. Agora a gente vai achar o espaço da criança pós-moderna dentro da gente. Vocês estão com isso na mão? Estão com isso na mão? Tá durinho? Hoje, aí a gente tem que... dobrar a ponta aqui. A metade de aqui embaixo tem que dobrar a pontinha, ó. Aqui embaixo. Dobra a pontinha. Quem tiver, por acaso, por aí, um clipe de papel, fica muito bom se a gente colocar um clipe de papel aqui. Não precisa, mas fica muito bom. Dá uma sofisticação ao movimento. Agora, a gente vai achar onde é que mora a criança no mundo pós-moderno. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar e vai jogar isso aqui para cima. E vai ver o que acontece. Ó, joga para cima. Tem que ser reto, hein? Joga reto, bem reto. Tem que ser reto. Jogaram reto? Descobriram onde é que a criança está no mundo pós-moderno? O que a gente pode fazer? É isso, gente. A gente tem que achar de novo esse menino, essa criança, sabe? Esse pacto que a gente tem que fazer com o humano, de buscar onde é que está essa criança no mundo, o esforço que a gente tem que fazer para, de fato, encontrar essa criança, né? Essa chama da humanidade dentro da gente, né? É simples, será que é simples quanto uma folha de papel cortada e dobrada? O que a gente pode fazer para achar? Será que as crianças do futuro elas vão ter esse menino para dar a mão? São perguntas que me ficaram muito no coração, sabe? E quando esses meninos de hoje, que estão sendo tratados como pequenos adultos... Ó, Pedro, olha o nosso helicóptero, Pedro. Hoje o Pedro me deu essa ideia, ele falou assim, ô Wanda, que eu fiz com eles hoje lá na sala, né? Ele falou, Wanda, tem que dobrar, tem que ficar pesado embaixo, né, Pedro? Ele falou, e quando a gente pintou, ficou pesado, porque a gente pintou de giz de cera, né, Pedro? Aí eu falei, isso mesmo, aí por isso que eu fiquei pensando, falei, se eu botar um clipe de papel, foi o Pedro que me deu a ideia, ó, esse menino aí, está no iPhone da Natália, que me deu a ideia. Falei, é verdade, Pedro, tem que botar um peso embaixo. E aí eu fui buscar os clipes de papel. Obrigada, hein, Pedro? Ficou muito melhor depois do clipe de papel. Então, gente, eu vou parar, a gente ainda tem um tempinho e a gente pode fazer... Vocês podem fazer perguntas, colocações. A minha grande questão é como que a gente pode achar o fenômeno criança
descobrir, seguir essas pistas da criança sem se perder de que a crosta é a criança, sabe? O que é essa crosta social, o que é esse ambiente social está escondendo dessa essência da criança? Essa é a minha pergunta hoje. A gente se convence muito rápido que a crosta, que o conceito infância pós-moderna é a criança. Então, eu queria trazer essa reflexão, assim, como que a gente pode encontrar... Eu tive uma criança o ano passado, que chegou no meu jardim, ficou só um ano passado, no anterior, e ele parecia um adolescente, gestos, movimentos, e, claro, não dormia, tinha todas as questões. E aí, ele tinha muitas perguntas sobre o dia a dia do Jardim Waldorf, conto de fadas, histórias, todo o nosso... os ritmos, ele sempre me perguntava algo. Aí a mãe me contou que um dia ele estava caminhando numa floresta e ele falou: mãe, eu acho que aqui é uma floresta de fadas, mas aquelas fadas que a Wanda acredita. E ele se sentou e eu vou olhar para ver se eu vejo as fadas da Wanda. E é tão legal ele poder usar o nome, né, o meu nome, para se permitir sonhar. Essa história, para mim, é quase uma oração, assim, sabe? Quando a criança que foi convencida dessa outra infância, quando ela chega num universo onde o adulto... E ele não tinha como enganar ele, porque ele era muito esperto, muito inteligente. Tudo que a gente fazia, contava, dizia, mas essa história é de verdade? Mas isso aí é de verdade? Ele sempre tinha... Mas quando ele chegou na floresta, que ele sentiu o ambiente, ele falou: vou ficar sentado vendo as fadas da Wanda. Isso foi muito bonito. Pronto, me calei, podem perguntar, abrir o microfone, comentar. Vou fechar o meu. Obrigada, Wanda. Por enquanto, não temos perguntas no chat. Eu só preciso corrigir algo, que você me mandou a tua bibliografia, só que ela está em PDF, eu não consegui copiar para colocar no chat, então eu peguei só algumas pouquinhas que estavam ali, que não estavam no PDF, e coloquei, mas tem uma bibliografia muito grande que a Wanda mandou, mas ela está toda no PDF, não consegui copiar para pôr aqui. Então ela vai ficar nos devendo a bibliografia ainda. Mas estamos abertos a perguntas, quem quiser, por favor, pode abrir o microfone. Posso aproveitar, então? Por favor, Jonas. Então, Wanda, olha só, sabe por que eu estou aqui? Eu adoro o tema da pós-modernidade, acho ele super importante, então gostaria de, antes de mais nada, te dar os parabéns por esse pioneirismo e esse aspecto de iniciativa, né? De nós fazemos uma ponte de discutir algo em comum entre todos nós educadores, né? Ser educador na pós-modernidade é aprender a olhar também para essa infância aí. Eu acho que não é um tema que se esgota, você está puxando ele, espero que outras pessoas o carreguem também. Gostei muito da sua abordagem de mostrar que existe preocupação de outros educadores também, por exemplo, na área acadêmica, que já estão sensíveis àquilo que vem apontando na infância. Então, na verdade, assim, ele não termina e a gente não sabe exatamente quais serão os desdobramentos, né, dos bebês que estão tão maravilhados com aquele olhar que você mostrou ali na foto, né? Mas é uma nova geração, né? Eles são chamados de os nativos digitais. Eles já nasceram convivendo desde bebês com o ambiente, coisa que a gente não sabe o que é, porque teve outra infância. Então, eu tenho certeza, Wanda, de que nós aqui ainda respirando, né, nesses corpos aqui, daqui 20 ou 30 anos, o tema do debate da pós-modernidade vai estar na ordem do dia. E acordar famílias, acordar para o olhar da infância e o olhar de educadores como nós é extremamente necessário. Então, eu queria te parabenizar mais uma vez, prestando serviço nesse bom sentido da palavra, sabe? Então, é isso. Só posso te fazer votos aqui por favor, continue. Ficou todo sem graça, né, o Jonas aí? E aí ainda me diz que gosta da... Acabou comigo, Jonas. Isso é uma professora de jardim curiosa, né? Eu acho que, como professora de educação infantil, eu acho que a gente tem que desenvolver um olhar de pesquisa muito, muito apurado. Isso nas formações eu trago muito intensamente, sabe? Esse olhar de pesquisa,
Porque muitas vezes, mas a pesquisa esfria. Não, gente, a gente precisa, nós que estamos lá no calor com as crianças, a gente precisa desenvolver esse olhar ativo desse fenômeno. Porque os resultados, como você fala, Jonas, a gente já está colhendo hoje. Hoje, no ensino médio, a gente já vê crianças, jovens chegando, por exemplo, com dependência de tecnologia. Imagina daqui a 30 anos. Então, o que a gente pode é criar uma comunidade, e não tem como a gente ficar negando algo, mas a gente tem que compreender profundamente, né? Isso que eu fiz foi um tatear completamente assim, né? Sem jeito. Eu não segui nenhum método científico, mas eu segui a minha pesquisa, a minha pergunta. Né? O que é isso? O que essa pós-modernidade traz? Será que eu estou convencida que é isso mesmo? Ou por trás, por dentro desse ser tão cheio dessas cascas, existe ali essencialmente... Eu nem quis ser romântica e nem tão pouco cética, sabe? Assim, o que a gente pode achar de... E assim, completamente, vou te falar, intuitiva nessa minha pesquisa. Li bastante. Infelizmente, eu tenho PDF, não posso colocar aí, mas eu li bastante. Se vocês colocam no Google, como tem pesquisador fazendo bons trabalhos sobre isso, né, Jonas? Sobre espaço, tempo, infância, sobre o pós-moderno. Trabalhos lindos, maravilhosos, assim, que chegam no entendimento desse fenômeno. Não dá mais para a gente ficar dizendo, não existe, não pode, não cria. Como é que isso vai se dar, gente? O que a gente vai entender? Né? Muito obrigada pela sua participação. Só me justificando, isso foi completamente intuitivo e a partir dessa minha pergunta com as crianças que eu recebo hoje, né? E perguntando o que serão das crianças de amanhã. Muito bom. Luanda, fala, Luanda. Quem mais? Fala, Thalita. Se não tem pergunta, é porque... Marieta, pergunta aí, Marieta. Se não tem pergunta, é porque foi muito ruim, Ô, Jonas. Cadê o Jonas? Então, eu posso aproveitar, assim, eu tenho pergunta assim. Você, Wanda, que está na prática da observação do primeiro setênio, que nem isso, uma coisa é observar o primeiro setênio ainda da década de 90. Mas esse já é um primeiro setênio que já não está mais aí, porque já tem mais de 25 anos que se passou. Sim. Agora, existe um primeiro setênio, que é o de 2020, ou de 2019, que está na tua memória, né? E a gente já vê mesmo os problemas que nós estamos lidando, os desafios no ensino médio e no ensino fundamental. Como que você está olhando, como experiência de educadora do ensino infantil, como são as suas observações? O que já aparece? É o olhar da criança? É a palidez? É uma questão do querer ou da força de vontade? É no brincar? Onde é que você já está vendo o impacto dessa pós-modernidade? É muito interessante. Então, tem esse menino que eu contei, que era um menino que você olhava, e se não fosse as proporções físicas, você dizia, é uma adolescente de 17 anos. Então, até a sacação... E parecia assim uma coisa... Nossa, ele está imitando quem? Não, mas tinha já alguma coisa muito dele. Tinha alguma coisa muito apropriada, sabe? De jeito e de... Muito magrinho, com questões respiratórias. Ele é um exemplo que você perguntou, assim, da vitalidade. Foi o exemplo mais extremo dessa adultificação que eu tive nesses últimos anos. Só que, ao mesmo tempo, e com todas as informações, não era mais só o dinossauro, porque há 5 anos atrás as crianças tinham informações sobre os dinossauros. Não é? Isso era muito... Ou sobre os astros. As crianças traziam informações assim. Esses 2 assuntos eram os temas das crianças 5 anos atrás. Os dinossauros e os planetas. Hoje em dia, Jonas, já não é mais isso. Hoje em dia tem um entendimento do mundo tecnológico e não é mais só o interesse, mas já é uma coisa que faz parte. Como você falou, os nascidos nessa geração já tem ali... assim, já pegam num bicho desse, num celular, num tablet, num computador, e intuitivamente eles têm todas isso na mão. Por outro lado, o que eu sinto, por exemplo, que a escola mudou, então, qual é a tarefa dela? Porque informação já não é mais.
Em nenhuma série, nem no jardim, nem no ensino fundamental, nem no ensino médio. Eu tive a oportunidade de dar um pouquinho de filosofia no ensino médio 3 anos atrás, 4 anos atrás. Foi muito bom, Jonas, ver os adolescentes, né? E não era informação, porque eles têm muito mais informações do que eu tenho. As crianças também. Mas tem um outro lado disso, Jonas. Primeiro, questões físicas, os dentes, né? A queda dos dentes, a estrutura dos dentes, então cai um de cima, cai o de baixo, não tem mais uma estrutura. Mudou a ordem fisiológica desses sinais. Isso foi uma coisa impressionante que aconteceu. Né, Marieta? Marieta acompanha, é médica escolar lá da Veredas, e a gente vê muito isso. Outra questão é de sono, muito, muito séria, de como as crianças estão com problemas com sono. E uma coisa que eu vi dos filhos da Noêmia, que foram meus alunos, ela falou, o Ian tem 34 anos, foram meus alunos da primeira turma do Fundamental, para agora, por exemplo, uma perda de capacidade aeróbica impressionante. As crianças não têm capacidade aeróbica, elas não caminham. A felicidade motora, Jonas, vem com muito custo. E tem que vir com muita alegria. Então, são sinais que eu já vejo hoje. Sinais físicos muito claros de uma desabilitação das forças corpóreas. Quando elas deviam estar se habilitando, elas estão se desabilitando. Muitas informações, mas, ao mesmo tempo, eu vou chamar de tristeza, mas a palavra não é essa, certo? Mas eu vou chamar de tristeza, assim, um desconsolo. Tem um certo desconsolo nas crianças. Isso eu já vejo hoje muito claramente. Mas, ao mesmo tempo, uma vontade que alguém diga para eles que dá para sonhar, porque é uma chama, não tem jeito, ali ainda existe, ali. Então, quando a gente conta uma história para uma criança dessa, Jonas, e que ela abre a boca, você fala, ufa, está aí dentro. A craca toda, tudo isso que ele está carregando, que não é dele. Então, Jonas, eu volto a insistir, as mudanças são grandes, mas lá no fundo dessa criança tem uma necessidade humana premente, sabe? Tem uma chama. E aí eu acho que a gente não pode nem ser romântico, de acreditar que é a mesma criança da década de 90, mas acreditar nessa instância que não dá para, sabe, para duvidar. Acreditar no que não dá para duvidar. Olhar para essa criança profundamente, né? Isso eu já vejo muito seriamente. Esse menino, quando ele abria a boca na hora da história, que, sabe, assim, distensionava o maxilar, e que ele voltava a ser redondo e que ele ganhava cor, você falava... Eu dizia, ufa, é para isso, então, que eu sou professora, para esse menino abrir a boca. Isso é muito importante, assim. E eu fico pensando, daqui a 30 anos, as crianças não terão... Agora, na volta, no retorno da Veredas, no primeiro dia, as crianças muito caladas, todo mundo de máscara, ninguém tira a máscara na minha sala. É impressionante como eles se habituaram mais rápido do que a gente. Eu faço roda rítmica de máscara, conto história de máscara, e eu ouvi da filha de um colega, do André Toffoli, dizer que a minha voz é muito mais bonita de máscara do que pelo computador, do que pelo telefone. Eu concordo com ela, viu, gente? Essa voz aqui é feia, mas vocês nunca me ouviram falar de máscara. E aí, Jonas, eles sabiam muito, eles diziam assim, olha, a Wanda, se a gente pegar o Covid, a gente não morre não, mas a Wanda é uma velhinha, ela morre. Muitas informações. A Wanda já é uma vovó, se ela pegar Covid, ela vai morrer. E aí eu achei engraçado que um falou assim, ó, a Wanda fez o teste, a gente não pode abraçar ela, mas a Wanda fez o teste, porque a gente teve que fazer o teste para voltar. Então, ela pode abraçar a gente é que não pode abraçar ela. Ô, Jonas, então isso da infância, Jonas, eu acho que isso não vai sumir, a vontade de olhar para um adulto com admiração. A vontade de ser acolhida pelo olhar de quem conhece a intimidade dessa criança, sabe? Isso eu acho que não vai sumir, não. Por favor. Muito bonito, Wanda. Wanda. Pois não. Parabéns, adorei, muito bom. Espera aí que eu não estou te vendo, peraí. Eu estou aqui meio abalada.
Com isso mesmo que você mostrou, assim, como que houve essa percepção, assim, né, da cultura, dos intelectuais, de que aquilo não estava certo, aquele tratamento da infância de forma inadequada não estava certo, e de repente a gente veio parar num outro lugar totalmente inadequado, né? Eu sinto muito isso, eu lamento muito quando eu vejo crianças, acontecendo isso com crianças, e a gente vê isso o tempo todo, né? Praticamente a gente só não vê isso com os nossos filhos na escola. E eu fico muito, muito, muito triste com isso mesmo, e também vigiando para a gente não cair nessa armadilha, né? Que é o tempo todo armadilha para nós. E eu queria saber, assim, nossa, qual que é o caminho? O que a gente pode fazer? Porque, assim, a gente vive isso. Eu sou muito grata por ter encontrado a pedagogia Waldorf. Foi uma luz na minha vida muito grande. Às vezes a gente tenta passar um ponto de vista para alguém, mas a gente vê que é muito forte o papel da cultura vigente, né? E a cultura vigente que vem através das mídias. Então, muitas pessoas que não têm tempo, não têm disponibilidade para talvez olhar por um outro prisma, e aceitam o que vem da mídia, né? É a galinha pintadinha, ou é não sei o quê, o parque não sei o quê, e vai aceitando isso, que é uma coisa extremamente consumista, né? Assim, que pode ser feito? Onde é que está a solução disso? É difícil a pergunta, né? Mas, Natália, eu acho, como disse o Jonas, isso não se fecha. Eu acho que a gente ainda tem que compreender muito esse fenômeno. Então, não trouxe nada fechado, né? Mas eu acho, primeiro, a gente precisa entender que tem uma consciência, por exemplo, do consumo e da mídia sobre as fases da infância, e tem uma utilização disso para... Né? Não tem só os nascidos digitais, mas tem os manipulados da época. E eu acho que a gente tem que conversar muito sobre isso, Natália, sabe? Uns com os outros, famílias e entre nós, entre colegas. Eu acho que a gente tem que conversar muito. Quando a gente descobre os fenômenos, aí sim a gente fica menos refém deles, né? Eu acho que a gente tem que observar muito. E que também, o que está trazendo de benefício para a humanidade essa pós-modernidade, né? Hoje tem uma discriminação muito grande, discriminação não nesse sentido de eu estou discriminando outro, mas a gente hoje consegue ter pensamentos bem mais separados sobre as coisas, a gente está destrinchando as coisas, as crianças também estão, né? Então, hoje a gente, por exemplo, já não usa mais tantas palavras que a gente usava, hoje a gente tem uma consciência, está desenvolvendo perguntas sobre gênero, sobre raça, sobre moralidade, só que agora, Natália, é a partir do si mesmo, é a partir, né, desse momento assim que eu estou comigo, e aí tem toda essa pós-modernidade, tem todo esse mundo líquido, mas onde é que eu posso interiormente descobrir as minhas decisões, a minha, sabe? E aí eu acho que a partir disso a gente pode criar teias de pessoas mais despertas, né? De pessoas mais acordadas. Tem que ter uma coragem de entrar na floresta moderna e tentar entender também qual é a necessidade social disso, né? Não é mais criando guetos de separação, mas assim, como é que a gente pode desenvolver entre nós, entre os próximos, uma consciência disso? Eu acredito, quando eu pensei em trazer esse brinquedinho de nada, eu acho que a gente tem que acreditar um pouco na nossa interioridade, sabe? E não é lutar para que os nossos filhos sejam iguais à nossa infância, mas é desenvolver internamente essa busca do humano. Tinha uma coisa muito difícil, por exemplo, era muito comum a gente ter pais autoritários que não criavam espaço, né, gente? Esse pai
moderno, que abre espaço do diálogo, é também muito recente, eu não coloquei lá, né, Jonas? Esse papel da criança na família, não só de ser o cliente, mas ser de alguém que tem um laço afetivo, onde a figura do homem, principalmente, se você vai fazer uma pergunta assim, quem teve o pai difícil, numa palestra, é muito, né? Quem teve pai difícil, quem teve pai ausente, quem teve pai distante. Era bem, tinha coisa do respeito. Eu tenho 50 anos, mas assim, para a nossa geração era muito comum essa. Hoje em dia eu já vejo uma desconstrução e uma busca por uma afetividade, né? Mas também, por outro lado, tem essa criança criada nessa bolha de proteção, Natália, que eu chamo pais helicópteros, né? Que ficam sobrevoando a criança. E aí a criança não pode cair, porque ela não pode se machucar. Eu me lembro uma vez, Jonas, eu tive um menino, estou falando com ele porque a câmera está aberta, Natália, Cláudia, só falo com quem eu vejo de verdade. E aí tinha um menino que chegou na minha sala e ele tinha altas capacidades, um diagnóstico, ele chegou com 5 anos, ele lia muito bem com 5 anos, ele fazia conta de divisão por 2 números, que ninguém nunca ensinou isso para ele, de fato, ele olhava o pai e mãe engenheiro, altas habilidades, menino assim impressionante, só que ele não dormia. Não sei se a Marieta lembra desse menino, ele seguiu na escola até o 7º ano. E aí, ele tinha assim, ele era super bondoso, gentil, era um menino, sabe? Eu falava, por que esse menino veio bater aqui nessa escola? Ele não dormia. E eu, às vezes, me perguntava assim, mas por que eu sou a professora dele, né? Tá na cara que ele sabe mais do que eu, que ele é mais gente fina do que eu, mais educado do... O que ele veio fazer? Aí um dia a gente estava na estrada, até contei isso na pós-graduação esse fim de semana. A gente caminhando na escada perto da Veredas, na estrada, e ele viu todo mundo correndo, ele voltou e falou, Wanda, se alguém cair, a responsabilidade é sua. Ele disse para mim. Eu falei, é verdade, se alguém cair, a responsabilidade é minha. Ele voltou e falou, olha, se alguém se machucar, vai piorar para você. Eu falei, eu sei, tá tudo bem, se alguém cair, se alguém se machucar, eu sou a responsável. Ele falou, e eu posso correr? Eu falei, pode. E aí ele seguro de que eu permiti ele correr, Jonas, eu permiti o menino que fazia conta de dividir de 2 números e lia silencioso e sabia de tudo, e ele sabia mesmo. Eu permiti ele correr, vai que tudo bem. Uma criança não precisa ser responsável pelas suas decisões, né? Ele correu muito. Depois ele voltou gritando. Parece aniversário, parece aniversário, parece aniversário. Sabe, assim. Wanda? Fala. Eu acho que a gente chegou no nosso horário. Eu queria te agradecer muito. Ainda tem aqui uma colaboração muito, muito simpática da Mara Rúbia. Essa coragem de entrar nessa floresta moderna para encontrar os sinais internos, para encontrar os caminhos. Ou seja, a Mara contribui aqui bastante também com essa ideia, com a experiência dela. Mas a gente precisa encerrar. Eu queria agradecer muito a tua contribuição, Wanda, essa pesquisa que não acaba nunca, né? Que nem disse o Jonas, é algo que precisamos continuar e a gente fica feliz em te receber aqui e que todo mundo faça essa pesquisa na sua sala de aula, no seu ambiente, porque é algo que nos une e que precisamos trabalhar nessa frente. Então, muito obrigada a todos que estão presentes. Estejam conosco nos próximos eventos e desejo um bom final ainda de noite. Muita gratidão por você, Wanda, estar trazendo essa sua pesquisa e seu trabalho aqui para nós. Quando vocês estiverem cansados, pega o helicópterozinho, joga, sabe? Tem 3 reuniões de tela por dia, aula online. Aí você pega o aviãozinho, joga, e é legal se você subir na mesa, jogar de lá, gente, fica muito melhor. Afasta o computador, fecha direitinho, sobe na mesa, ouviu, Marieta, Jones, o pessoal todo aí que trabalha pra caramba, joga o helicóptero e fica só olhando pra você ver como faz bem. 3 vezes ao dia. Então, receita médica. Estão todos agradecendo, viu, Wanda, no chat? Tchau, gente. Boa noite. Obrigada, Wanda. Muito bom. Um abraço. Boa noite, Wanda. Uma abração. Tchau, Wanda. Obrigada. Tchau. Alejandro Cabeira.
Tchau. Oi, Tivana. Carolina, Maria Rúbia. Gratidão. Tchau, gente. Muito obrigada, Wanda. Gratidão. Grata. Tchau, Luciana. Tchau, Jude. Tchau, gente. Que plateia gostosa, hein, Vandinha? Não é? Muito bom demais. Continuar vendo, né? O que vai acontecer daqui a 30 anos, eu queria saber. Será que vai dar para nós, hein, Mela? Vai, né? Talvez. A gente ainda esteja por aqui. Obrigada. Wanda, beijinho para você, viu? Muito obrigada. Tchau. Gravamos direitinho, vai ficar gravado lá, o pessoal vai assistir com certeza. Beleza, Melanie. Obrigada pela chance de botar essas coisas que eu fico estudando, anotando. Muito bom. Esse é bom, viu, Melanie? Esse é bom. Esse eu nunca olhei. Valeu muito. Tchau, tchau. Tchau.